Olá, queridos, boa noite. Nós estamos aqui, nesse momento especial, muito feliz com a oportunidade. Nós teríamos um culto de mulheres na nossa igreja hoje, Rede Mulheres em Alta, mas toda essa situação, nos fez nos recrutar em casa. E aí eu falei com a minha amiga aqui, querida, e eu falei, não, a gente está em casa, mas a gente vai continuar. Então eu estou com muita alegria no meu coração, estou aqui na casa da pastora Graça, e a gente resolveu fazer essa live para a gente estar compartilhando do que está no coração de Deus, o que o Senhor quer falar conosco nesse tempo. Então, queridas e queridos, porque os homens também podem ouvir, estou muito feliz, pastora Graça tem sido para nós uma referência aqui. Eu louvo a Deus, ela é uma apóstola nessa cidade. Tanto ela e a pastora do Carmo têm pago um preço de muitos anos de oração para liberar palavras proféticas que estão sendo cumpridas aqui em Recife por um tempo de muita entrega, de muita oração. Então, eu louvo a Deus pelo privilégio de caminhar com ela, com a pastora do Carmo. É uma mãe para nós, é assim, uma referência para nós aqui, um grande presente de Deus. Eu vou compartilhar, deixar você pegar só um pouquinho, sabe? Do que a gente vivencia fora das câmeras, nos bastidores, em casa, sentada à mesa, sempre aprendendo muito com a vida dela, com o testemunho dela. E aí agora eu passo para ela, que tem algo para compartilhar conosco diante do cenário que nós estamos vivendo. Eu quero mandar um beijo para a Rede Mulheres em Alta, para Sentar Recife, todo mundo ligadinho aí, e para todos que estão ligados com a gente nessa noite. É isso aí. A graça e a paz, queridas. É tão gostoso nós estarmos juntas, principalmente para compartilhar aquilo que vem da parte de Deus para as nossas vidas. E tem também um peso de responsabilidade em relação ao nosso chamado em alimentar e estar transmitindo para vocês aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. E nós sabemos que os templos estão fechados. E na realidade a igreja não é um prédio, A igreja somos nós. E a igreja continua. Onde quer que nós estejamos, nós somos essa igreja. Então nós temos que discernir o que está acontecendo, espiritualmente, discernir com muita alegria, porque eu creio que no coração da mulher que discerne, no coração do cristão que discerne o espírito, ele não tem nenhum tipo de preocupação em relação ao que está acontecendo, muito pelo contrário, ele se preocupa em dar a resposta certa ao coração do Pai. Na realidade, ele não tem medo de nada, Ele não tem medo. A palavra é tão clara quando diz que o justo viverá pela fé. Então a gente se move pela fé. Por quê? Porque a palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é operante, E ela adentra no mais profundo da linha divisória do nosso fôlego. E ela divide o nosso espírito da nossa alma, quer dizer, as nossas emoções das nossas convicções. Aí nós começamos a querer nos mover, não numa fé emocional, circunstancial, porque se a gente olhar para as circunstâncias, a gente olhar para as vozes, para tudo aquilo que está cercando, nós começamos a nos mover emocionalmente. E essa fé emocional, ela não vai nos levar além daquilo que é momentâneo, daquilo que é circunstancial. Mas se a gente se move nessa fé de convicção, uma fé inteligente, sabendo que todas as coisas vão contribuir para um fim glorioso, tudo aquilo que Deus permite sempre tem um propósito glorioso nele. E aí a gente começa a respirar. A gente respira no Pai, no Filho e no Espírito Santo. E quando a gente faz isso, a gente resgata o verdadeiro valor familiar, que já fomos feitos em família. E nós estamos vivendo o quê? Um tempo de estar guardado, de estarmos enclausulados, de estarmos dentro de casa. Então tudo isso tem um propósito glorioso. E o propósito glorioso é que dentro dessa oportunidade que recebemos, podemos resgatar os verdadeiros valores familiares. A oportunidade de ouvir a voz do nosso filho, a oportunidade de ouvir a voz do nosso marido, oportunidade de valorizar nossos secretários, nossas empregadas, aqueles que nos servem. Então agora, nesse momento, mais do que tudo, a gente começa a valorizar
quem faz o serviço dentro de casa, como é que a casa se mantém limpa, tudo isso. Então eu creio que é uma ativação de valores e de que nessa realidade também nos deixa extremamente frágil. Por quê? Porque não somos nada, não temos nada e não podemos nada sem que do alto nós recebemos o comando para se mover. Então a gente começa a desenvolver dentro de nós um sentimento de gratidão. Gratidão pela nossa casa, gratidão pelos nossos assistentes, gratidão pelo nosso marido, pelos nossos filhos, gratidão pela nossa cama, gratidão pela água, gratidão pelo pão nosso de cada dia, gratidão porque ainda podemos socorrer nossa casa, nossa família, falar uma palavra de conforto, gratidão por ter um tempo de descanso, gratidão porque de forma forçada estamos vivendo o verdadeiro Shabat, né? E quando nós nos vamos lá para Isaías, né, Ilana, a gente vê que ele fala assim, entra, povo meu, entra no teu quarto, né? Busque um momento, busque uma intimidade comigo até que a minha ira se passe. Então, a gente não pode atribuir isso que está acontecendo a nenhuma ação maligna, nenhum intento das trevas. Nós temos que atribuir a um sacudir de Deus, a uma oportunidade que Ele está nos dando de estar na posição correta, de desenvolver um relacionamento com Ele, de resgatar os verdadeiros valores familiares e ter esse momento que estamos vivendo com gratidão, né? Porque se Ele fala que vai passar, até que sua ira se passe, ele está dizendo que eu estou te preparando para a minha vinda. Vai passar. E outra, esse não é o momento do fim. Né? Isso aí, ele diz que as pragas virão, os terremotos virão, né? As famílias começarão a se desentenderem e a sociedade toda entrará numa calamidade, reis contra reis, nações contra nações. Então, eu e você, nós não podemos negar o que está acontecendo. Então, se nós somos os seres espirituais, nós temos que discernir espiritualmente, não é isso? Porque se nós formos discernir só a letra, ela vai nos matar. Mas se a gente discernir a palavra com o espírito vivificador, nós vamos encontrar o sentido de vida nesse momento que estamos vivendo. Então, nisso, que resposta eu darei diante disso? Então, já posso concluir que gratidão é uma resposta que nós precisamos dar nesse tempo. Nesse tempo. E discernimento espiritual, né? Com certeza. Discernir espiritualmente. Discernir espiritualmente. Principalmente discernir no papel fundamental, que é o princípio de todas as coisas, né? A posição da mulher. Eu quero falar um pouquinho para a mulher, né? Então, a posição original de Deus para a vida da mulher. Né? Deus fez uma mulher para uma função, para um propósito dele, né? Para que ela possa ser uma ajudadora idônea e ajude ao homem a cumprir o propósito de Deus. Então ela não veio para que o homem cumprisse o seu propósito, mas ela veio para que ela ajudasse o homem a cumprir o propósito de Deus. Então qual é a função dela? A função dela é ser essa arma secreta de Deus, né? Ela poder estar se levantando, estabelecendo a sua posição dentro do seu lar e declarando em alto tom o decreto de que a sua casa será um objeto de louvor nessa terra. Amém. Né? Então, toda mulher ela anseia por esses resgates familiares, ela anseia pela comunicação com os filhos, ela anseia pela união com o marido, com um tempo de maior qualidade com os filhos, com sua casa. Ela anseia, só que o dia a dia muitas vezes vai passando, não permite. A rotina, e quando você pensa, já passou o tempo, os filhos cresceram, vem a cobrança, né? Vem as escolhas pela idade da razão, e você muitas vezes tem muito tempo de oração clamando pelo filho, que muitas vezes está pensando diferente, fora dos princípios. Por quê? Porque não teve tempo para ser esse exemplo presente. Pode ser exemplo nas suas atitudes, tanto dentro como fora, mas aquela prática diária, aquela presença que fala muito mais do que palavras, que é o seu exemplo, muitas vezes não teve. Então nós estamos tendo oportunidade dentro de um pequeno espaço de tempo de resgatar esses valores e estabelecer sua casa como objeto de louvor nessa terra.
né? Então, o momento agora é gratidão. Mas, queridas, eu queria alertar você para um discernimento espiritual. A palavra de Deus diz que as mulheres, quando elas se levantam e elas tomam uma posição, porque essa palavra foi dada a ela, que está lá no Salmo 68, de 11 a 12, quando ele diz: o Senhor deu a palavra, grande era o exército das mensageiras das boas novas. Reis e reis fogem, e a dona de casa distribui os despojos. Eu quero dizer para vocês que ele estava falando de uma grande batalha, de mulheres numa posição, não como recrutas, mas uma mulher como numa posição de autoridade no mundo espiritual em relação à sua casa. Por quê? Porque só se distribui os despojos quando tem uma vitória. Quando a guerra é vencida e você distribui o quê? Os despojos que nós podemos dizer hoje. É a herança bendita que Deus tem para nós. É a promessa que Ele tem para a nossa casa, para a vida dos nossos filhos, né? Então a mulher, quando ela se posiciona, ela estabelece a sua casa, ela distribui a herança bendita para os seus filhos. E os seus filhos são como flechas certeiras no campo da vitória. Então não tem como não ter um destino glorioso no Pai. Por quê? Porque existe uma ação fundamentada no princípio da palavra, quando ela sabe a posição dela dentro de casa. Então hoje, mais do que nunca, a mulher está tendo uma oportunidade de dar uma resposta poderosa para o pai, diante da posição de autoridade dela dentro de casa, exercendo sua função como ajudadora idônea e como mulher virtuosa. E outra coisa, vamos discernir espiritualmente, como um radarzinho que pega de longe tudo que está acontecendo. E mulher faz isso, né? Faz isso, e principalmente quando ela anda no Espírito, quando ela busca a viver os princípios de Deus, a andar segundo a palavra de Deus. Ela começa a ter essa visão e essa sensibilidade espiritual. E nós precisamos ser bereanas, precisamos conhecer a palavra para que a gente possa viver o mistério dessa palavra. Ele diz que quando temos uma vida santificada, quando temos um leito santo, ele diz: grande é o mistério a nível de família, porque Deus vai trazer os mistérios e vai fazer com que você contemple a grandeza dele de forma visível na terra dos viventes. É isso que nós estamos vivendo. Então nós estamos vivendo o quê? O 3º ano de Nissan. Isso é muito importante. Isso é muito importante. É a preparação para a Páscoa. Tá? É a festa da colheita. É a primeira festa do ano. A festa da celebração da libertação do Egito, a libertação dos cativeiros, a libertação das prisões, né? A libertação da escravidão. Então nós estamos vivendo esse tempo específico. Se você fizer uma conexão com o que está acontecendo no mundo, o que nós estamos passando agora, você vai ver que o Senhor preparou tudo isso, para que nós venhamos a discernir espiritualmente e a estar numa posição que venhamos a usufruir do benefício e a oportunidade que estamos tendo agora. Então é a preparação da Páscoa, né? No calendário bíblico hebraico, a Páscoa já começou. Hoje é o 3º dia. Para nós, ainda no calendário gregoriano, nós estamos ainda nos preparando, estamos no mês de março. Mas existe agora já algo no mundo espiritual que já está acontecendo, é a preparação da Páscoa. Se você discernir essa preparação da Páscoa, você vai discernir o sentido de estarmos dentro de casa como família. Quando nós preparamos para a semana da Páscoa, como é que nós fazemos isso? Todas as famílias se reúnem, todas ali fazem o seu sacrifício com o cordeiro pascual, não é isso? Eles matam um animal, né? Cada família tem o seu cordeiro, e ali eles se reúnem e participam daquele momento. E nós estamos o quê? Dentro de um lar, nos preparando para a Páscoa. E o que a semana da preparação da Páscoa? É tirar os fermentos, não é isso? O que é tirar os fermentos? É derrubar os muros, é derrubar as ofensas, é tratar o nosso coração.
é tratar tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus, que muitas vezes faz com que nós tenhamos uma idolatria de nós mesmos, não deixando com que ninguém contrarie o que a gente pensa, o que a gente acha, não dando vazão, nem respeitando o outro na sua posição. Então, o que acontece? Se nós discernirmos isso que está acontecendo, nós estamos nos preparando para uma Páscoa gloriosa. Né? Porque era uma festa de julgamento também, era uma festa de juízo de Deus, onde tinha as pragas também, né? E Faraó estava ali, e o próprio Deus endurecendo o coração de Faraó para poder trabalhar na vida do povo através das pragas. Eu quero que você discina o que está acontecendo. Você é uma mulher inteligente, nós somos inteligentes, porque temos o Espírito Santo de Deus. Temos uma sensibilidade maior, temos um radar maior. Eu e você podemos não ter um conhecimento profundo da palavra, mas nós temos o Espírito Santo que nos sensibiliza a discernir a atmosfera espiritual que está sobre as nossas vidas. E não permitir que nós venhamos ser saqueados e fique distante da promessa de Deus. Não é isso? Então nós estamos nos preparando para a grande Páscoa, gloriosa Páscoa. Eu creio plenamente que daqui para o dia 12, que seria a nossa Páscoa, né? Porque lá no calendário hebraico, a Páscoa deles é no dia 14, mas a nossa é dia 12. Então veja só o tempo que nós temos para nos preparar, o tempo que nós temos para ter uma intimidade, o tempo que nós temos para tirar o fermento de dentro de casa. Veja, que coisa maravilhosa nós estamos tendo, a oportunidade de Deus. Não é tempo de chorar, não é tempo de reclamar, não é tempo de julgar o que Deus está fazendo. Ele sabe o que está fazendo. É tempo de eu abrir o meu coração, chorar nos pés dele e clamar por um coração purificado e limpo para transformar esse mundo através de minha vida e ter a minha casa estabelecida, ter a minha família com um coração limpo, preparado para receber o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo. Você já imaginou isso? Então, todas as vezes que eu me movo dentro de casa, eu encontro com meu filho no corredor, eu encontro com a minha secretária fazendo todas as arrumações do meu lar, é um motivo de gratidão tão grande, sabe? E Deus está me mostrando de onde Ele me tirou e aonde eu estou. Entendeu? Olhar para os meus filhos, ver que o fruto bendito do meu ventre, ele me concebeu a graça. Olhar para o meu marido e ver ali que ele estabeleceu um sacerdote dentro do meu lar. Né? Que os meus filhos têm um exemplo, os meus filhos teve uma referência. Então isso é um tempo muito maravilhoso para a gente resgatar os verdadeiros valores familiares. Sabe, a oportunidade de você reconhecer a paternidade que está sobre a sua vida, é o ciclo da honra sobre os seus pais, né? É o cuidado, o zelo para com eles. Nossa, nós não podemos jamais ter dúvida de que existe um propósito grandioso do Pai em relação ao momento que estamos vivendo. Aí você fala, né, Ilana, o processo dói. Né? O processo dói demais, né? Porque tudo está parado, né? Como é que vai ser o lado financeiro amanhã? Né? Tá tudo parado. E é tão forte isso, que eu acho que vocês precisam se apegar a essa palavra, porque quando a pastora Graça trouxe essa revelação, é tempo da gente tirar o fermento, sabe? Páscoa, a gente está nesse processo, infelizmente. Nós não olhamos para a Páscoa como nós deveríamos olhar. Nós vivemos só os 3 dias. A sexta-feira da paixão, o sábado de aleluia, o domingo da ressurreição. Mas a Páscoa é algo muito mais profundo e foi necessário o Senhor nos levar para dentro da casa para nós revisitarmos esses princípios. E isso é muito forte, você tirar o fermento. Você tirar o fermento da sua casa. Porque a preparação da Páscoa é você tirar o fermento. Né? E o fermento hoje é tudo aquilo que nos incha, tudo aquilo que nos faz ficar
contrariado, tudo aquilo que nos faz ficar irado, tudo aquilo que nos separa um do outro. Tira a harmonia, né? Tira a harmonia, tira o bem-estar da família, né? As diferenças, né? A gente não consegue valorizar a diversidade como algo que soma para um fim proveitoso. A gente acha que as diferenças traz separação e, na realidade, a diversidade ela é uma junção para o propósito se cumprir, né? Então você precisa resgatar isso. E outra, entrar dentro do quarto é como se você voltasse a ter uma intimidade com o Pai, né? Ali você colocar o seu coração e em secreto Ele te tratar. É como Ele fala assim: apresenta-te, né, como alguém aprovado, que não tem do que se envergonhar e que manuseia bem a palavra. Ele está dizendo, antes de você se preparar para se apresentar publicamente, apresente para mim na intimidade, porque na intimidade você expõe sua vergonha, e ali eu trato a sua vergonha para que publicamente eu venha te honrar. Então, todo um processo, e você vê que Jesus, antes da Páscoa, antes de se entregar, antes de ir para a cruz, Jesus fez uma limpeza no templo. Isso é forte. Né? Segura que isso é forte. Ele fez uma limpeza no templo, né? Ele expulsou ali as pessoas que estavam comercializando, que estavam enganando os pobres, que estavam ali vendendo o que não era para vender, tá? E o que o Senhor fez agora? Fechou os templos, sabe? Para que houvesse limpeza, para que o foco não fosse comércio, para que o foco não fosse financeiro. Acabou. Acabou. Nunca mais vamos ser o mesmo. Amém. Sabe? Então nós precisamos também entrar nesse quarto secreto com pessoas, como um chamado que temos, como ministro, examinar até que ponto o nosso templo estava limpo. Se não havia ali alguma coisa que fugia do propósito de Deus. Quando ele fala de um templo, da limpeza do templo, ele fala tanto de um templo físico, uma construção, uma obra, um prédio, como ele fala de um templo, o tabernáculo dele, um coração puro. Ele quer limpar os corações. Ele quer tratar os seus ministros, os seus escolhidos. Ele quer deixar limpo tudo isso, para que a motivação seja única, que todas elas sejam direcionadas pelo Espírito Santo. E que a única dependência da gente seja do Espírito Santo. E que não haja nenhum outras motivações para os templos estar abertos do que glorificar um Deus vivo. Sabe? Não nós fazermos mais da sua palavra uma instrumentalidade viva para uma glória pessoal. E não também falar as coisas e pregar uma verdade sem uma prática pessoal. Deus está querendo limpar os templos. Deus está querendo limpar o coração. Deus está querendo estabelecer o verdadeiro sacerdócio. O verdadeiro sacerdócio. Por isso que eu falo que o chamado tem um preço. E nós precisamos checar esse preço. Porque o preço do nosso chamado é abrir mão dos nossos planos, dos nossos projetos, dos nossos padrões pessoais e únicos, né? Da nossa vontade, né, Ilana? Então, nós precisamos rever isso, porque nada parou por acaso. Tem um propósito glorioso no Pai na vida de cada um de nós. Por isso que nós agora sabemos que vamos voltar. Porque ainda não é o fim. Mas nós vamos voltar diferente. Nós vamos voltar para ser exemplo e para testemunhar daquilo que praticamos. Porque a verdadeira igreja sai de dentro dos lares. A verdadeira igreja, ela sai de dentro de casa. Sabe? E tudo que o Senhor faz é nos levar ao princípio das coisas. Ele quer nos levar ao início. A verdadeira igreja. Aquela que é estabelecida dentro de casa. Porque nós não vamos para um templo para cultuar, nós vamos a um templo para celebrar um Deus que cultuamos dentro de casa, em família. Todos os dias. Isso. E nós sabemos que isso vai acontecer
quando nós sairmos dessa quarentena nossa, porque nós vamos temer e tremer diante da palavra de Deus. Você crê nisso? Creio muito, creio no Senhor nos remodelando. Eu creio. Sabe? O Senhor está nesse tempo nos remodelando. E a resposta que nós precisamos dar nesse tempo é gratidão, é discernimento, é de fato procurar o fermento. É isso mesmo. Né? Vamos procurar o fermento que está lá, que a gente precisa tirar. É tempo de purificação, né? É tempo de resgate do Senhor para nós. E quando nós olhamos, né, um texto que tem falado ao meu coração essa semana: se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, o seu corpo será tenebroso. Então, se os nossos olhos são bons, a gente olha com o olhar do Espírito Santo, né? A gente olha com o olhar de Deus. Então, nós estamos olhando para tudo que nós estamos vivenciando agora como uma grande oportunidade do Pai. Porque nós não seremos mais as mesmas depois dessa quarentena. Não seremos. E principalmente se nós discernirmos a verdadeira Páscoa. Estamos tendo a oportunidade de celebrar essa festa com entendimento, a ponto de exercer a autoridade de estabelecer a bênção dessa festa nas nossas vidas. Nós sabemos que verdadeiramente a morte foi esmagada pela vida. A vida e a ressurreição. Nós vamos ter uma Páscoa gloriosa. Nós vamos celebrar. E olha, se você discerniu isso no seu espírito, se você discerniu isso no seu coração, faça a ceia com a sua família até a Páscoa, para que juntos vocês possam celebrar. Passe o último cálice nos umbrais da porta, repreendendo a praga do Egito. Estabeleça a sua casa e se prepare para Páscoa gloriosa, porque o Senhor já te tirou do cativeiro, da terra da servidão. E a única coisa que Ele quer é que você abra a tua boca e proclame o poder dEle. O Cordeiro Pascual, que deu a vida por você. Nós precisamos viver essa verdade. Então se prepare para essa Páscoa. Se prepare, porque eu creio plenamente que essa praga vai cessar na Páscoa. Amém. Sabe, existe palavras e profecias já declaradas por grandes profetas que haveria um tumulto sobre a terra e que ela cessaria no mês de abril. Meu Deus, é forte. É demais, sabe? Forte. E quando você vai lá e consulta isso, você vai ver que em 1 Crônicas 20, ele fala que nada viria sem antes avisar aos seus profetas. Então nós temos que crer nas profecias. E Deus tem levantado profetas. Se você analisar a profecia do Chuck Pierce, ele fala exatamente de tudo que está acontecendo. E nós vamos credibilizar o profeta pelo cumprimento da sua profecia. Estamos vivendo o cumprimento da profecia. Só que existe a grande profecia e o único profeta credibilizado no mundo onde ele não pode falhar. E esse é o Cordeiro Pascual, que deu a vida por você, que deu a vida por mim, que deu a vida pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa linhagem, pela nossa cidade, pela nossa nação e pelo mundo. Amém. Então vamos nos levantar e vamos proclamar essa verdade e vamos nos preparar com humildade, quebrantamento, arrependimento, para que o fermento saia da nossa vida, da nossa família e nós venhamos viver essa gloriosa vida do Pai que se estabeleceu através da Páscoa em nossas vidas. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. A gente vai orar, vou pedir a pastora Graça para orar com a gente, orar por você. Mas, querido, que essa palavra queime no seu coração. Né? A pastora Graça falou das bereanas, que nós sejamos bereanas e não nos conformemos com a Páscoa que a mídia passa pra gente do sábado, domingo, sexta, sábado, domingo. Procure estudar sobre isso, sabe? Procure as escrituras, leia Êxodo, né? Vai lá, João, vamos ler, vamos nos apropriar e faça dessa Páscoa algo novo na sua casa, sabe? Se organize com expectativa para esse tempo de tirar o fermento, esse tempo de purificação, de reconhecer o nosso Cordeiro, o Cordeiro voltando para o lugar da nossa casa, o lugar de honra, o lugar de exaltação. Faça único, isso, né? único. Não né? precisa mais de matar. Não precisa de matar cordeiro mais. Ele já foi morto por mim e por você. Então, queridos, aproveitem esse tempo.
estudem a palavra, se apropriem da palavra. A pastora Graça é uma pastora que sabe muito ligada às profecias, ao tempo profético, ao relógio espiritual, ao relógio de Israel. Então estamos diante de um tempo e de um privilégio de receber essa palavra para nos levar para o discernimento de todas as coisas. Amém? Pastor, Amém. só pode orar? Vamos orar sim. Olha, a pastora Ilana, ela falou uma palavra agora-chave, chamada relógio. Se ligue no relógio do céu. Se ligue na preparação da vinda de Cristo. Isso. Se ligue. Não ouça muitas vozes. Cuidado com as vozes. Sabe, se você não se ligar no tic-tac do relógio do céu, você não vai discernir o relógio chamado Israel. Se ligue no relógio do céu. Sabe, a gente só pode ouvir o tic-tac do relógio quando a gente silenciar a nossa voz, para ouvir a voz de Deus nos nossos corações. A voz do Senhor em nossos corações. Então que você possa silenciar e a partir de agora você tentar discernir a hora, os minutos e os segundos que Deus estabeleceu para se cumprir em sua vida. Não se tira e não se acrescenta. Tudo foi estabelecido para se cumprir conforme o desejo do Pai. Não vai ser uma praga que vai te levar. Não vai ser uma praga que vai reter as bênçãos de Deus na sua vida. Então vai passar. E o que vai ficar é a convicção do seu Deus. É poderoso e já estabeleceu sua hora. Amém. Vamos orar. Amém. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Pai, pela grandeza do teu poder. Pela luz viva da tua palavra. E pela oportunidade que o Senhor está nos dando para responder ao seu coração aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Senhor, ser com cada uma dessas mulheres, dessas famílias que têm se colocado diante de Ti, Pai. Senhor, que elas possam ouvir o gemido do seu Espírito, que geme de forma inexprimíveis, Pai. Que vai aonde nós não podemos ir, que traz a luz nas nossas trevas e que nos leva à posição. Pois eu te peço agora, Senhor, que o Senhor possa confortar o coração da mulher, da família que está ansiosa, preocupada com o amanhã. Senhor, em nome de Jesus, para o filho da tua fidelidade, para os filhos da obediência, o Senhor tem uma restituição dobrada. Amém. Por isso eu te peço agora, Senhor, que o Senhor traga a esperança dentro dos corações. Amém. E que eles possam ativar a sua memória para todos os seus feitos. E não se esquecer de que em nenhum momento o Senhor os deixou. Amém. E que a partir de agora, Senhor, possamos estar adentrando na luz do teu entendimento, discernindo o verdadeiro plano de redenção e exercendo a autoridade como igreja e declarando o teu poder no nosso meio. Tu és o nosso Cordeiro Pascal. Tu és aquele que tira o pecado do mundo. Tu és aquele que estabelece a nossa vida e a nossa casa. E nós queremos dar toda a honra e toda a glória ao Senhor neste momento, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, amém, queridas. Obrigada a todos vocês que estavam aí nos acompanhando. Brevemente estaremos de volta em nome de Jesus, cultuando ao nosso Cordeiro, aquele que foi morto em nosso lugar. Que Deus te abençoe, te dê um final de semana abençoadíssimo. Fique com Ele, aproveite esse tempo, tire o fermento e purifique o seu lar, para a glória de Deus. Deus abençoe. Pastora Graça, obrigada. Pelo privilégio de estar aqui com ela pertinho, na casa dela. Obrigada, tá? Deus Nossa abençoe. aliança do céu. Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus. Olha, quanto tempo? Muito.